Olá, oitavo ano! Welcome to our English class number 24. Trago uma boa notícia, hein? Essa é a nossa última videoaula. Se você está assistindo, parabéns! Chegou até aqui, é um guerreiro. Obrigada pelo apoio, à família e a vocês por estarmos juntos nessa. Um dia vocês vão ver lá na frente que a gente venceu essa pandemia, graças a Deus. Então, você é um sobrevivente e você é um estudante. Estudante nesse período, terminando o ano estudando, parabéns, hein? Então, daqui pra frente, o que vier, a gente vai vencer com fé em Deus, cada vez mais e forte, com fé em Deus. Então, muito obrigada, agradeço a Deus e a vocês por essa parceria e por estarmos juntos, ajudando um ao outro e compreendendo um ao outro, né? Se a gente não compreende vocês e vocês não nos compreendem, fica complicado, né? Então vamos lá para a nossa última aula, prestem atenção que esse assunto com certeza vai cair na última prova, né, no último simulado. E a gente vai começar com a correction das pages 72 e 74, tá? Então vamos lá rapidinho. Letra A. Do you used to talk about sex with your parents? Gente, isso é uma resposta pessoal, tá? Então, você costuma conversar sobre sexo com seus pais? Então você vai responder sim ou não, yes or no, somente isso, tá? Letra B. Are they open-minded regarding to sexuality? Explain it. Então, eles são mente aberta sobre esse tema de sexualidade? Explique. Então, você pode colocar com suas próprias palavras aí, tá bom? Você vai colocar em português e traduz para o inglês para você praticar a escrita em inglês, tá? Letra C. Are you, your friends and your family mostly aware of the current definitions of gender? Ou seja, você, seus amigos e sua família, na maioria, estão conscientes dessas definições ultimamente sobre gender, sobre gênero. Gênero feminino, masculino e o meio termo, que eu esqueci, gente, agora, né? Pra não falar besteira, não vou falar aqui, tá? Porque me fugiu mesmo, né? Quando a pessoa, tipo, é de um sexo, mas escolhe outro, né? Então, ela não é do sexo feminino nem do masculino. Ela decide, ela tem o sexo dela, mas escolhe outro. Então, as pessoas mais próximas de vocês estão conscientes disso, dessas escolhas e de que isso está no momento atual sendo aceito? Então, você vai explicar isso com suas palavras e depois tente escrever em inglês. Se não conseguir, traduza no Google Tradutor, tá bom? E letra D. How did you have your sexual education? Como você teve a sua educação sexual? Foi através de seus pais? Foi através da escola? Como é que foi? Foi uma pessoa que a família confiava para conversar sobre isso? Porque chega um momento que tem que conversar, né? Que a gente... inclusive, isso tem sido muito precoce, né, gente? Então, desde pequeno, a gente já vê coisas que não deveria ver em TV aberta, né? Pessoas falando coisas aí sem pudor, como se fosse algo que pudesse estar falando com crianças por perto. E a gente vai, já desde cedo, tendo contato com a sexualidade. Então, podem responder isso aí também, tá bom? Vou dar visto nisso aqui na nossa última aula interativa. Vai valer ponto, então tem que estar feito, tá bom? Vamos lá aqui agora no comprehension. Number 1. Why is teenage pregnancy a so serious matter in Brazil? Resposta para esse aí, gente, porque isso pode causar as doenças sexualmente transmissíveis. Em inglês, it can cause many STDs, tá bom? Number 2, why is teenage pregnancy considered a high risk? Porque, né, a gravidez na adolescência é considerado um risco alto. Because it causes health problems. Isso causa problemas na saúde da mulher e na criança, por causa da formação, por causa do útero, que ainda é cedo para a mulher ter filho, tá bom? Número 3. Why does the baby die prematurely sometimes? Por que o bebê morre prematuramente às vezes? Because the mother's body don't have... Peraí, isso aqui tá errado, tá? É doesn't. Aqui tá don't, mas é doesn't, tá? Porque a gente tá falando do corpo da mulher. Então, é mother's body doesn't have enough preparation, ou seja, porque o corpo da mulher, da jovem adolescente, não tem preparação suficiente, tá?
Number 4. What suggestions do the author give to avoid this problem? Então, quais as sugestões que o autor nos dá para diminuir esse problema, para erradicar esse problema? Talk to your parents and preservation. Ou seja, conversar com seus pais sobre o assunto, ouvir os conselhos que eles têm para dar e se preservar, usar preservativos. Agora, number 5. Why is so important to have a good relationship with your parents? Por que é tão importante ter um bom relacionamento com seus pais? To have conversation about instructions and support to all the situations. Ou seja, para que eles possam te dar instruções, te apoiar nas decisões que você fizer, mas nas decisões tomadas em conjunto com a família. Tipo, na hora certa de começar um relacionamento sério. A forma como se relaciona um rapaz com a moça, hoje muito cedo, com 12 anos, já se falam de relacionamento sério, gente. Então é muito cedo, está muito precoce. Então é melhor ter uma conversa com os pais para que isso não cause mais na frente, por causa da impulsividade dos adolescentes, não cause esses problemas. É isso que o livro está trazendo para a gente abordar, tá bom? Agora na página 75, vamos dar uma lida aí no Keep in Mind, gente. Keep in Mind, mantenha na sua mente. Number 1, AIDS, ou seja, AIDS, é a sigla em inglês para Acquired Immunodeficiency Syndrome, ou seja, nosso correlato em português é o SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A gente chama de AIDS, mas se fosse para colocar em português seria SIDA, tá bom? Number 2, o termo HIV, ou seja, em inglês HIV, também advém de uma sigla em inglês que significa Human Immunodeficiency Virus, ou seja, vírus da imunodeficiência humana, tá bom? Agora tem uma atividade aí número 1 que fala o seguinte: Go to web and search for another STDs and write a glossary about them. Gente, não precisa escrever um glossário, escreva só, coloque aí, pesquise na web, se você souber, algumas outras doenças sexualmente transmissíveis e escreva nesse espaço aqui, tá bom? Já fez? Eu vou falar aqui pra vocês algumas que a gente tem, tem candidíase, aqui a gente tem clamídia, se eu não me engano, micoplasma e urcoplasma, tá bom? Tem outras aí também, se você colocou, está correto. Agora vamos para a página 75, 75. É o plus, tá? Number 1. Raise consciousness of the risks those diseases can cause. Ou seja, leia sobre essas doenças aqui. Aqui tem informações sobre essas doenças, ou seja, quais são elas? AIDS, gonorreia, genital herpes, ou seja, herpes genital, sífilis e tricomoníasis, ou seja, tricomoníasis. Está tudo em inglês, tá? Vocês vão ler sobre qual doença está falando e vocês vão tentar colocar e encaixar. Se você não conhece essas doenças, vocês podem pesquisar na internet e fazer, tá bom? E tentar compreender o que está escrito aqui. Vocês vão numerar. Número 1, qual trecho está falando da AIDS? Qual trecho está falando da gonorreia? Tá? Terminou, volta aqui que eu vou corrigir, tá bom? Pronto, vamos lá? Vou corrigir. Então, gente, o número 4 tá na letra A, tá bom? Sífilis tá aqui. It is an infection caused by bacteria. É uma infecção causada por bactérias, tá bom? Tanto no homem quanto na mulher. E aparece nas genitais, tá bom? Alguns carocinhos, algumas manchas também. Agora, letra B é o number 5, tá bom? Letra B é o number 5, que é o trichomoniasis, ok? It's caused the protozoário. Isso aqui é um protozoário, tá bom? Chamado desse nome. In the women, it causes yellow discharge with typical smell. Isso aqui tá um pouco embaçado, por isso que eu tô com um pouco de dificuldade de ler, tá bom? Então, gente, é uma doença que esse protozoário causa umas manchas amareladas, tá bom? E um cheiro também proveniente disso, na urina. E a urina fica também, ela começa a irritar a pele.
das partes genitais. Letra C agora, gente, é o number 2, gonorreia. É uma infection caused by bacteria. In woman it has a varied cleaned appearance. Ou seja, isso aqui é uma infecção causada por uma bactéria. Na mulher, isso tem uma variação clínica também que aparece. From almost symptoms forms to several types of yellow. Também aparecem as manchas amareladas. Também é parecido um pouquinho com a trichomoniasis. Quase não sai o nome. Ok? Agora, letra D. Letra D é o number 1, que é o AIDS. É a serious disease of the immune system that is causally infection with a virus. É um vírus que causa, né? É uma doença que causa uma imunodeficiência. Então, essa aqui estava bem fácil, número 1. E a última aqui é number 3, que é o genital herpes. It's caused by virus. Isso é causado por um vírus. E tanto nos dois sexos, tanto mulher quanto homem, umas bolhas aparecem, tá bom? Então, elas ficam explodindo e ela arde muito. E isso pega também durante o contágio sexualmente também. E também pode aparecer até na boca, tá bom? É bom que você veja que interessante. Esse tema aqui é interessante, que vocês aprendem inglês e também podem se informar sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Agora vamos passar para a página 76, vamos estudar a última matéria do ano. Com certeza cairá na prova, tá? Que é o would. Não é difícil, gente, é fácil. O would eu vou resumir para facilitar para vocês, ó. O would, ele é uma palavra que ele vai acompanhar verbos e todo verbo que tiver acompanhado do would, o verbo vai se tornar, por exemplo, se o verbo é fly, que é voar. Vou colocar aqui. Eu tenho would e eu acrescento o verbo fly. Ó, would fly, would run, correr, would eat, comer. Se eu tiver só o fly, vai ser voar. Só o run, correr, só o eat, comer. Mas se eu colocar o would, ele vai se tornar voaria. Se for com run, correria. Com eat, comeria. Então é tudo no ia. Sempre vai terminar no ia. É algo que você iria fazer, mas não vai mais, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ler. Your parents, aqui no início, would have a better relationship with you if they talked to you about it. Ou seja, seus pais, would have é ter. Então, porque eu tenho would na frente, vai se tornar teria. Então, seus pais teriam um melhor relacionamento com você se eles conversassem com você sobre isso, tá? Então, how to use would? Como usar o would? Would for unreal situations, ou seja, o would é para situações que não são reais. Por que não são reais? São situações que não aconteceram. Poderia acontecer, mas não aconteceu, tá? Então, the word would is used for unreal or imagined situations. Também são não só para irreais, mas para situações que a gente está imaginando. Poxa, se eu tivesse ido ontem, eu teria comido pra caramba, hein? Eu tô imaginando, se eu tivesse ido pra festa ontem, eu teria comido bem, hein? Então, aqui, veja aqui, ó. The word would is used for unreal, né? Or imagined situation. Vejam aqui algumas frases. I would love to visit New York. Ou seja, eu tô imaginando eu em Nova York. Eu amaria, ó, love é o verbo, com would fica amaria. Eu amaria visitar Nova York. Eu amaria conhecer Nova York. She would like to be a professional footballer. Ou seja, ela gostaria de ser uma profissional de futebol, uma jogadora profissional de futebol. Terceira aí, ó. We would go, but we are too busy. Ou seja, nós iríamos, mas nós estamos muito ocupados. Agora, would as a past tense. Vamos ver aqui o would no passado. Would and wouldn't, tá? Would é afirmativo e wouldn't com esse N apóstrofo T é negativo. Ou seja,
are the past tense of will and want. Ou seja, o would ele é o passado do will, que é futuro, e o want, que é o futuro na negativa. Let's look at an example of this using direct and reported speech. Vamos dar uma olhada aí nisso, nesses exemplos que estão no discurso direto e indireto. Andrew. O Andrew tem a fala aqui, ó. I will be late. Eu me atrasarei. Agora, Andrew said that, ou seja, o Andrew disse que ele se atrasaria. Ele chegaria tarde ou ele se atrasaria, tá? Então, aqui já é alguém dizendo que o Andrew se atrasaria. Quando o Andrew fala, ele usa o will. Quando outra pessoa está falando que o Andrew vai se atrasar, a pessoa diz que ele se atrasaria. Aqui já é outra forma também da gente usar o would, tá bom? Agora, would in conditional sentences. O would, quando a gente vai usar ele nas condicionais. Would is used again for unreal or hypothetical situations in the second and third conditionals. Ou seja, o would, ele pode novamente ser usado em situações hipotéticas e irreais na segunda e na terceira condicional. Vamos lá. If I won the lottery, I would travel the world. Ou seja, se eu ganhar a loteria, eu viajaria o mundo, tá? Então, eu estou falando de uma condicional hipotética, né? Eu não tenho certeza que eu vou ganhar a loteria. Isso aí é um em não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, né? Outra condicional aqui. If I had worked harder. Ou seja, se eu tivesse trabalhado duro, I would have passed the test. Eu teria passado naquele teste, tá bom? Agora, would not as to refuse, tá? Agora vamos ver o would not, o would na forma negativa. Wouldn't is used to show that someone refused to do something. Ou seja, que alguém se recusou a fazer alguma coisa. Vamos lá. I asked him if I could borrow his car. Eu perguntei a ele se eu poderia pegar seu carro emprestado. But he wouldn't lend it to me. Mas ele não emprestou para mim. Então, aqui é he wouldn't. Quando alguém se recusa a fazer alguma coisa, a gente vai usar o wouldn't como recusar, tá bom? Agora, vamos ver aqui o would for past actions. O would para ações do passado. Would can be used to talk about actions that repeated in the past. Ou seja, o would pode ser usado também para falar sobre ações que são repetidas no passado. It is used in the same context as use. Isso é usado no mesmo contexto que a palavra used, costumava. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. When I was young, passado. Quando eu era jovem, I would do my homework every evening. Eu fazia meu dever de casa toda noite. I would do. Eu faria, tá? In the summer, he would always go camping. Ou seja, no verão, ele sempre ia acampar. Eu vou usar o would nesse caso aqui, tá bom? Em algumas past actions. Como é que você vai entender melhor isso? Só praticando, tá bom? Vamos praticar agora, então, na página 77. Podem fazer a atividade 1, 2, 3 e 4, que eu vou corrigir já já. Terminou, você volta pro vídeo que eu vou corrigir para vocês, tá bom? Podem fazer. Vamos lá, então? Então, complete. Aqui a gente tem um verbo, tá? E aqui a gente tem que preencher com would, tá? Tanto faz aqui, a gente tem dois verbos na verdade. A gente tem have e tem o sail, tá? Então, if we, se nós tivéssemos a yacht, né? Que eu acredito que seja um iate, se eu não me engano. Se não for, gente, me desculpa, mas é algum objeto. Se eu tivesse isso aqui, nós venderíamos, nós desbravaríamos os 7 mares, tá? Então, isso aqui está no passado. If I had, esse verbo have a gente vai colocar no passado, vai ser had,
E aqui eu vou usar o would na frente do verbo sail, porque eu faria isso, né? Eu desbravaria os 7 mares. Letra B. If he continua, quando tem o if na frente, gente, comumente é uma condicional, é uma condição. Então, se eu, verbo ter, more time, mais tempo, ele aprenderia karatê. Então, vai ficar if he had, se ele tivesse mais tempo, ele, vou colocar o would na frente do verbo learn, ele aprenderia karatê, tá bom? Letra C. If they, se eles ou se elas, told their father, dissesse para seu pai, o pai deles, ele ficaria bravo. Então, aqui é o verbo to be. Então, eu vou colocar o verbo to be depois do would. O would sempre vai vir na frente do verbo, tá? Would be very angry. Então, percebam que na maioria desses casos aqui, a gente está colocando o verbo no passado, tá? Agora, she spend, aqui é o spend. She would spend. Agora, aqui a gente vai usar o would na frente. Porque aqui eu não tenho nenhuma condição aqui na frente para poder usar o verbo no passado. Aqui eu já estou indo direto para o would, para a situação hipotética ou irreal. Ou seja, ela gastaria 1 ano nos Estados Unidos, ou ficaria 1 ano nos Estados Unidos, se, olha o if aqui. Aqui é que vem o passado. Qual é o verbo que está aqui? É o be. Como é que a gente bota o be no passado? Fica were. W-E-R-E. Were. Então, a year in the US if it were easier to get a green card. Ou seja, ela ficaria 1 ano nos Estados Unidos se fosse mais fácil conseguir o green card, que é aquele cartão que dá o direito de uma pessoa morar nos Estados Unidos permanentemente. Não é um cidadão americano, mas ele tem direito de morar nos Estados Unidos. É muito difícil esse green card. Letra E. If, comecei com if. Se eu comecei com if, o verbo tem que ir no passado. Então, o verbo live vai ser lived. Só acrescentar um D. If I lived on a lonely island, se eu vivesse numa ilha deserta, então o que eu faria? Aí vem a condição, vou ter que usar o would na frente do verbo run. I would run around naked all day. Eu ficava correndo pelado o dia inteiro. Tá? E a última aqui, letra F. We help. Aqui eu não tenho condição, não tenho with. Então, se eu não tenho with, o help vai vir junto com would. We would help. Nós ajudaríamos você, you. Se, we. Aí a gente tem o verbo know aqui. Verbo know vai para o passado. O verbo know no passado fica knew. Como é que se escreve knew? Assim, ó. K-N-E-W, tá? K-N-E-W, knew. Então, we would help, nós ajudaríamos você, if we knew how, se nós soubéssemos como, tá bom? Então, sempre vai ser nessa estrutura, gente. Eu vou precisar colocar um verbo no passado e depois um verbo com would, ok? Número 2. Read the sentences and decide whether the gap should be filled with will or would. Ou seja, vocês vão preencher as lacunas aqui com will ou would. Como é que vocês vão saber? O will, gente, é futuro. E o would, ele vai mexer, na maioria dos casos, ele vai mexer com irrealidade, com hipótese. E algum verbo vai estar lá no passado, possivelmente, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. You mind closing the door? Will or would? Você se importa de fechar a porta? Você se importaria de fechar a porta? Nesse caso, eu não tenho um verbo no passado, mas perceba a entonação. Você se importaria de fechar a porta? Ou se eu coloco o will aqui, will you mind closing the door? Você vai se importar de fechar a porta? Gente, pode ser qualquer um dos dois, tá? O livro tá dando would, mas os dois podem encaixar assim, tá? Letra B. Will or would? Maybe, talvez, I speak to her. Ou seja, talvez eu falarei com ela. Então, falar, eu poderia usar o would speak. Talvez eu teria
falado. Para dizer eu teria falado, eu tinha que ter um verbo have aqui, não tem. Então, a melhor opção aqui é o will, tá bom? Letra C. We will see what happens tomorrow. Gente, a palavra tomorrow é amanhã. Se eu estou falando de futuro e aqui eu não tenho nenhum outro verbo para eu modificar, para ficar uma entonação de hipótese. Não tem hipótese aqui. Então nós veremos o que vai acontecer amanhã. Pronto, tá bom? Letra D. What would you like to eat? Então, o que você gostaria de comer, tá? Então, essa aqui é aquela condição, né? O que você gostaria de comer? Então, se encaixa melhor would. Letra E. If I see her, comecei com if. Se eu a ver, eu let her know. Eu vou deixá-la saber. Então, se eu a ver, eu a deixarei saber. Então, isso aqui é futuro. Parecia que seria o would, mas depois eu li o resto da frase, é o will, tá? Então, é o will. Letra F. She won't speak to me. She was so upset. Ou seja, ela não vai conversar comigo. É o will, mas na forma negativa, tá? É o won't. Agora, número 3. Pretend you're in a restaurant and mark the correct answers. Ou seja, finge que você está num restaurante e marque a resposta correta. Então, letra A. What order? Qual pedido? Qual a frase que eu vou colocar aqui para preencher? A que se encaixa melhor, a letra A. What order? What would you like to? O que você gostaria de pedir? What would you like to order? Então, é o que se encaixa melhor, tá bom? Letra A. Letra B. The fried chicken. Qual é o que se encaixa melhor? Letra B. I'd like the fried chicken. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. O would, quando a gente coloca ele na forma contraída, would na forma contraída vai ficar assim, ó. I would. Vai ficar apóstrofo. Todas essas letras aqui vão morrer. Vai sobreviver só o D e a gente encaixa aqui. Vai ser I'd. Se fosse com you, you'd. Tá bom? I'd, you'd, ok? Então, vamos lá. Aqui, letra B vai ser I'd like. I'd like the fried chicken. Eu gostaria de comer o frango frito. Letra C. Rice or potatoes. Ou seja, arroz ou batatas. Então, would you like é o melhor. A letra B. Você gostaria de arroz ou de batatas? Ok? Letra D. What kind of potatoes? Ou seja, que tipo de batatas would you like? Você gostaria, tá? Então, a resposta da letra D é a letra C. Letra E. I French fries. Ou seja, eu batatas fritas. Eu o quê? I'd like. Eu gostaria de batatas fritas. Letra F. Ok. And what? Drink. Ou seja, ok. E o que? Beber. Resposta letra C. Então fica ok. And what would you like to drink? Ok. O que você gostaria de beber? Letra C. I guess a cup of coffee. I'd like. Letra B. Porque vai ficar assim, ó. Eu acho que eu gostaria de um copo de café, uma xícara de café. Agora, letra H, o último aqui, do número 3. Anything else? Algo mais? Então, would you like anything else? Gostaria de algo mais? Tá bom? Vamos agora para a última, que é a 4. Choose the appropriate verb will or would. Desculpa. Então, choose the appropriate verb will or would to fill in the sentences below. Ou seja, lembrando que pode ter negativa também, tá bom? Então, check for some tips inside parentheses. Desculpe. Então, vocês têm que olhar as informações dentro dos parênteses. Letra A. If I was a carpenter. Se eu fosse um carpinteiro, terceira condicional. I would build my own furniture.
eu construiria meus próprios móveis, né? Letra C. Next month, próximo mês, my family and I, minha família e eu, viajaremos para fora do país. Então, will é futuro. Letra C. As long as they argued, ou seja, já que eles discutiram, he wouldn't concede his place in this bus. Ele não concederia o lugar dele no ônibus. Recusar. Refuse, recusar. Letra D. Imagined situation. Gente, uma situação imaginária. É will ou would? É would. O will é só futuro. Would é que é uma situação que a gente pode imaginar também. Então, aqui vai ser I would never play in that team. Eu nunca jogaria naquele time. E a última aqui, letra E, Sina, parece que é Sina. É Gina, né? Não estou enxergando muito bem, pessoal, mas eu acho que é Sina. Sina promised me she. Ó, promise for the future. Promessa para o futuro. Então, se é futuro, só pode ser o quê? Will. Não tem nem o que falar. Então, Sina promised me we'll get married next year. Ou seja, Sina me prometeu que ela se casará no ano que vem. Ok? Vocês podem pesquisar mais atividades na internet se vocês quiserem praticar. Se vocês quiserem, eu posso enviar, mas só me pedir durante a aula interativa, tá bom? Gente, coloquem aí na página 78 para eu mostrar isso aqui para vocês rapidinho, tá bom? É o supplement. Take control, tá? Então, sobre take control, se controlar, ter controle, tá? Effective strategies for reducing STD risk include, ou seja, estratégias efetivas para reduzir as doenças sexualmente transmissíveis pode ser abstinence. The most reliable way to avoid infection is not have sex. Anal, vaginal or oral. Ou seja, a melhor forma, o melhor jeito de impedir as infecções, gente, é não tendo relações sexuais, de nenhumas formas que estão descritas aqui, nem anal, nem vaginal e nem oral. Agora, vaccination, ou seja, vacinação. Vaccines are safe, effective and recommended ways to prevent hepatitis B and HPV. HPV vaccines for males and females can protect against some of the most common types of HPV. It is best to get all 3 doses, okay, shots, before becoming sexually active. Ou seja, depois que a pessoa se torna ativamente na vida sexual, fica ativa na vida sexual, existem algumas vacinas que protegem de algumas doenças, tá bom? Mas isso não significa que vai descartar a camisinha. A camisinha é super importante, é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Vou pular porque o mais importante que era para falar aqui era isso. Vamos agora para o reduced number of sex partners. Isso aqui é super importante. Reduzir o número de parceiros sexuais. O correto é uma pessoa só, né? Então, reducing your number of sex partners can decrease your risk for STDs. It is still important that you and your partner get tested and that you share your test results with one another. Ou seja, quanto mais você diminui os parceiros, menos riscos de contrair as DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito importante que o seu parceiro faça o teste e a pessoa também, e eles vejam o teste um do outro para que estejam mais tranquilos, tá? Mutual monogamy, ou seja, monogamia mútua, means that you agree to be sexually active with only one person. Isso aí significa que você está de acordo a ter uma vida sexual com apenas uma pessoa. Quanto mais clara a pessoa for com a outra, melhor. Então, se a pessoa quer um relacionamento aberto, a outra pessoa tem direito de saber. Mas se a pessoa quer um relacionamento monogâmico, de uma pessoa só, uma pessoa com a outra, então eles têm que conversar sobre isso. E o monogamismo é a forma mais saudável de ter uma vida sexual ativa, ok? Então não vou nem ler o restante, que é mais isso mesmo, tá bom?
E use condoms, que é um dos mais importantes aqui, é o usar camisinha. Condoms é camisinha, tá bom? Correct and consistent use for the male latex condom is highly effective in reducing STD transmission. Use a condom every time you have anal, vaginal, or oral sex. If you have latex allergies, symmetric non-latex condoms can be used, but it is important not to note that these condoms have higher breakage rates than latex condoms, ou seja, tomar cuidado com a forma que a camisinha masculina é colocada, se a pessoa tem alergia, qual o material, se é o látex ou não, tá bom? Natural membrane condoms are not recommended for STD prevention, ou seja, a membrana natural, aquelas camisinhas de membrana natural não são recomendáveis para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então fica aqui esses conselhos, tá bom? E a gente vai finalizar com a página 79, rapidinho aí, com Cultural Aspects, the three most common cross-cultural gestures, ou seja, as 3 formas mais comuns de gestos que todo mundo conhece. Então, esse daqui, aqui no Brasil algumas pessoas levam a mal isso aqui. Esse the ring significa o anel, né? Significa ok to a westerner. Money, westerner, para pessoas do oeste, significa ok. Money, para o Japão, tá? Isso aqui é dinheiro lá no Japão. Zero, na França, isso aqui é zero na França. And insulting to Turks and Brazilians, ou seja, isso aqui é um insulto para turcos e brasileiros, para quem é da Turquia e do Brasil, tá bom? Agora esse daqui, ó, o dedinho assim, ó, legal, que nos Estados Unidos se chama de thumb up, thumb up. Isso aqui significa bom, significa pra cima, significa senta aqui, esse aqui é péssimo, dependendo de onde a pessoa mora, tá? Agora, o V de vitória, esse daqui, ó, the V sign, o sinal do V, significa 2 para nos Estados Unidos, vitória na Alemanha e na Inglaterra, né, em Britain, significa up yours, tipo, tá com você, tá bom? Então, gente, terminamos a aula, essa é a nossa última videoaula e a nossa última aula interativa. Eu vou dar visto em tudo e tirar as dúvidas de vocês para a última prova, tá bom? Então, ao invés de hoje dizer see you next class, vai ser see you next year. Vejo vocês ano que vem. Bye!